Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Catecismo da Igreja Católica. Nesta quinta-feira, dia 18, dia da Aliança, já celebrei 3 missas na Vila 31 de Março, que tem como padroeiro São José, esposo de Maria. No distrito de Ibiratinga, que tem como padroeira Santa Rita de Cássia, e aqui na matriz Nossa Senhora da Conceição de Siriaém, em Siriaém, Pernambuco. Fizemos a abertura hoje, Nossa Senhora das Graças. Você que é devoto Nossa Senhora das Graças, ainda dá tempo de iniciar a novena, fazer as orações. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de número 165. Estamos na quarta parte, no terceiro capítulo, não é? Deste primeiro artigo, do terceiro inciso, que é a oração mental. Na página do Catecismo 694, o número 2709. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Jacira Joana Rodrigues Gonçalves. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo, ela diz. E Andréia Santos, boa noite. Padre, boa noite. Maria de Oliveira, boa noite. Vá entrando, já compartilhando, não é? Deixando aí o seu joinha, os seus comentários também. Compartilhe na sua lista de transmissão, não é? O WhatsApp, Instagram, né, o Telegram, o seu Facebook, vá compartilhando a nossa aula, tá certo? Então, vamos começar. Você já está com o seu catecismo da Igreja Católica, não é, minha afilhada Isabel? Cadê Sóstenes? Os filhos e a filha, Deus abençoe. Como vai Dona Beatriz? Está bem? Deus faça feliz. Então, o terceiro inciso, oração mental, não é? 2709, que diz assim: o que é a oração mental? Começa com uma pergunta. Santa Teresa responde: a oração mental, ao meu ver, é apenas um relacionamento íntimo de amizade em que conversamos muitas vezes a sós com esse Deus, por quem nos sabemos amados. Vejam só, Santa Teresa de Jesus, ou Santa Teresa de Ávila, ela coloca, não é, na história de uma vida, certo? Veja, não tem bicho de 7 cabeças. A oração mental, não é? É oração de amigo para amigo. É oração de intimidade. É oração que nós conversamos com Deus. Conversamos com Deus. E aqui aquela imagem, Jesus estava falando da oração de intimidade, da oração de amizade, e nós não sabíamos. Quando quiserdes orar, entra na tua casa,
no teu quarto e conversa a sós com o teu Senhor, com o teu Pai, que em segredo te vê, que em segredo te conhece, que em segredo te examina. Veja, que em segredo fala ao teu coração. Oração mental, né? E aí é possível passar o dia todo conversando com um amigo do nosso coração, do nosso interior, da nossa alma. E com um amigo a gente conta as novidades, não é? Sobretudo quem já faz tempo que conversa com este amigo. Quando eu vou visitar, né, Isabel, ela conta todas as novidades, não é isso? É o padrinho amigo. Quando vai visitar a família, passa tempo, são muitas novidades. As novidades boas e as novidades também, não que sejam ruins, mas que sejam tristes. Os desabafos dos amigos também. Veja, o segredo do coração é que somente dos amigos, o livro do Eclesiastes diz o quê? Escolha uma amizade, escolha um amigo. Não é? A gente conta como foi o dia, não é? A gente não costuma... E essa pergunta não deve ser rotineira. Como foi seu dia? Como foi o dia de hoje? As atividades. As nossas inúmeras atividades. E a gente vai contar. Veja que Santa Teresa nos diz. É a conversa cotidiana com um amigo. E esse amigo é muito mais do que amigo. É um senhor também. É um irmão. É também um pai. É um pai para todos nós. Veja. Então, conversar. Conversar sem reservas. Uma conversa de ameaças. Não é? Tá chovendo, viu? E talvez a live paralise. Pode cair porque está chovendo. A internet também fica péssima. Vamos avante. E continua, o mesmo número. A oração mental busca aquele que meu coração ama. Que maravilha, não é? Cantares dos cantares, cantos dos cânticos. Capítulo 1, versículo 7. Por ruas e vielas que gemo, que estou louco de amor por ele. Veja, dizendo aos sentinelas, guarda. Se encontrardes o amado da minha vida, dizei a ele que sofro, que gemo, que estou louco de amor. Eita, aperreio bom danado, aperreio gostoso, não é? Quando a gente está apaixonado, quando a gente ama. Se o amor humano é assim, imaginemos nós o amor do nosso coração, o amor da nossa alma por Deus. Deveria ser também expressivo, deveria ser exagerado, né? Tem gente que quando é abandonado, quando é tratado por frieza, indiferença, quando não é correspondido, fica sem comer, emagrece, se tranca no quarto. Veja, às vezes muda de cidade, de estado, até mesmo de país, perde o sentido da vida, pensamentos suicidas, o amor humano. E o amor divino, o amor por Deus, será que o nosso amor é assim, me desculpa a palavra, tão louco por Deus? Se eu expressar, se eu contar algum amigo que eu amo Deus assim, ele vai me chamar de louco.
vai chamar exagerado, de um alienado. Mas se eu digo que eu amo uma mulher, veja, que eu amo um amigo, dessa forma, uma pessoa humana, concreta, visível, real, muitos vão achar bonito. Muitos vão dizer, mas ele não merece, ela não merece esse amor, não é? Você deve pensar em você, veja, mas é compreensível, é aceitável. Hoje o mundo não aceita alguém com essa paixão, capaz de dar a vida, a paixão dos mártires, a paixão dos santos. Não entram mais no seminário com esse encanto, para dar a vida totalmente, perdidamente, loucamente, apaixonadamente por este Galileu, por esse Jesus de Nazaré, que passou no mar da Galileia e que ainda hoje passa no mar, à beira-mar da nossa vida, da nossa existência, pedindo que deixemos as redes, larguemos o barco, as barcas, para sermos pescador de homens. Que proposta louca é esta! E ainda hoje nos atrai, nos encanta, nos fascina, nos seduz. Deixai as redes. E a palavra de Deus, o Santo Evangelho dizem que imediatamente eles deixaram tudo para seguir Jesus. Deixaram tudo para seguir Jesus. Poucos hoje deixam tudo para seguir Jesus. E esse Jesus, o texto de hoje, não é? Quem participou da missa de hoje, mesmo virtualmente, o texto de hoje foi impactante, provocativo, porque diz que Jesus, estando em Jerusalém, Jesus olha para ela, para toda a cidade, Jesus olha para o templo e começa a chorar. Eu fico pensando quais foram os pensamentos de Jesus. Quais foram os sentimentos de Jesus? As angústias de Jesus? As tristezas de Jesus? Se tu compreendesses o que te pode dar a paz. A Jerusalém sou eu, meu irmão, minha irmã. A Jerusalém é você. E Jesus está te olhando, Jesus está te vendo e chamando o teu nome. Não é? Isabel, Veridiana, Jacira, Antônia. Veja, se compreendesses o que pode te dar a paz. Sandra, Carla, veja, ele está chamando, está perguntando se compreendesse o que pode te dar a paz. E Jesus ainda está chorando por ti e por mim. Porque ainda tem áreas na nossa vida que não estão convertidas, tem áreas da nossa vida que ainda não estão salvas, que nós não deixamos Jesus salvar, Jesus converter. E ele chora. Não é exagero não, viu? Não é exagero. Porque se fosse sentimentalismo, se fosse emocionalismo, os evangelistas não tinham colocado, evidenciado que Jesus chorou. Jesus chora diante da morte de um amigo. Jesus chora porque se sente impotente, que não pode salvar, não pode converter. Se compreendesses, quem é que pode te dar a paz? Nada, homem nem mulher.
riquezas nem dinheiro. Veja. Alcoolismo, droga, sexo, nada pode te dar a paz, a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo. E podemos ter tudo isso e ainda ter a paz em Jesus. Vamos avante. E ainda continua, viu? É Jesus e nele o Pai. Ele é procurado porque desejá-lo é sempre o começo do amor. E é procurado na fé pura. Esta fé que nos faz nascer dele, viver nele. Na oração podemos ainda meditar. Contudo, o olhar se fixa no Senhor. Veja, o meu olhar se dirige a Jesus, o meu olhar se mantém no Senhor. 2710. A escolha do tempo e da duração da oração mental depende de uma vontade determinada, reveladora dos segredos do coração. Não fazemos oração quando temos tempo. Reservamos um tempo para sermos do Senhor, com a firme determinação de, durante o caminho, não tomarmos de volta enquanto caminhamos, quaisquer que sejam as provações e aridez do encontro. Nem sempre se pode meditar, mas sempre se pode estar em oração, independente das condições de saúde, de trabalho ou afetividade. O coração é o lugar da busca e do encontro na pobreza e na fé. Veja que extraordinário. 3 dimensões aqui. Não é? Primeiro, na oração eu tenho que ter uma determinada determinação, como diz Santa Teresa de Ávila. Se eu não tiver uma determinada determinação, eu não rezo continuamente. Eu não tenho momento de oração. Muitos dizem que não rezam porque não tem tempo de oração. É dar tempo. O dia sempre vai ter 24 horas e você vai tê-lo também. Assim como você reserva tempo para todas as atividades, para tudo na sua vida, se você não se determinar a reservar um tempo para oração, você nunca vai ter tempo. E nós dizemos que tempo é prioridade. E eu dou prioridade a quem eu amo. Se você não dá tempo na oração, primeiro você não ama Jesus. Me desculpe, não venha com conversinha. Não venha com água doce, com garapa. Não venha com essas frases de efeito. Ah, eu amo Jesus. É minha vida. E faz tudo de quem não ama. A nossa verbalização, a nossa linguagem, a nossa expressão tem que ser confirmada com a nossa postura, os nossos gestos, as nossas ações, as nossas atitudes. Veja. E para que isso? Para que? Justamente para que eu possa ser independente. E em todas as situações, em todas as circunstâncias da minha vida, seja na saúde ou na doença, viu? Seja na alegria ou na tristeza. Parece que é um casamento aqui. É o que o noivo diz à noiva, é o que a noiva, não é? Antes de colocar a aliança, diz a ela que se compromete a estar ao lado na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, até que a morte o separe, seu danado, seu bexiguento. Não é? Vamos lá?
2711. Entrar em oração é algo análogo ao que ocorre na liturgia eucarística. Reunir o coração, recolher todo o nosso ser sob a moção do Espírito, habitar na morada do Senhor, e esta morada somos nós. Veja que maravilha. Não é? É no Espírito que eu oro, é no Espírito que eu rezo, é no Espírito que me coloco na presença do meu Senhor, do meu amigo, do meu amado, do esposo da minha alma. É o Espírito Santo, é na força do Espírito. Ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor se não for no Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo. Se não for no Espírito. Vamos avante, vejam. Ele diz ainda mais: despertar a fé para entrar na presença daquele que nos espera, fazer cair nossas máscaras e voltar nosso coração para o Senhor que nos ama, a fim de nos entregar a Ele como uma oferenda que precisa ser purificada e transformada. Que maravilha, vejam. Primeiro, na presença do Senhor, se desnudar. Se desnudar. Não adianta, meu irmão, usar máscaras. Não adianta. Deus, se for Deus verdadeiro, lhe conhece por dentro e por fora, às avessas. Lhe conhece mais do que você se conhece. Tem que se colocar nessa atitude de abertura e deixar com que o Senhor transforme a sua vida. Veja, lhe purifique, porque o que Ele tem reservado é o melhor para você. Muito mais do que os seus projetos, muito mais do que os seus ideais, muito mais do que os seus planos e os seus sonhos. Muito mais. Nenhuma pessoa na face da terra poderá lhe amar mais do que Jesus Cristo. Nem sua mãe, atenção, nem o seu pai poderá lhe amar, nem você mesmo. Então, tudo que Ele tem, reserva, é melhor. E veja, está à nossa espera. Está à nossa espera. Olha, e aqui é tremendo. É tremendo, viu? Aqui é tremendo. Se eu medito nessa pergunta, é de fazer chorar, não é? Há quanto tempo, Padre Divânio, Jesus está esperando por você? Há quanto tempo? Não é? Veja, Jesus está esperando por você. Há quanto tempo? Há quanto tempo Jesus está esperando que você seja mais profundo? Esperando que você saia desse egoísmo, desse vício, dessa paixão, veja, dessas tendências, dessas inclinações. Há quanto tempo? Há quanto tempo Jesus está chamando você a ser uma pessoa melhor? Veja, Ele está esperando por você. Não deixe Ele esperando. Não deixe este melhor hóspede esperando, não é? Jamais. Vamos avante. 2712. A oração é a prece do Filho de Deus, do pecador perdoado, que consente em acolher o amor com que é amado e que quer responder-lhe amando mais ainda. Veja,
Lucas, capítulo 7, versículo 36 a 50. Depois, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Muito mais ainda, a nossa resposta de amor deveria. Esse pecador perdoado sabe, porém, que o amor com que responde é precisamente o que o Espírito derrama em seu coração. Pois tudo é graça da parte de Deus. O amor foi derramado em nossos corações, disse o apóstolo Paulo. A oração é a entrega humilde e pobre à vontade amorosa do Pai, em união cada vez mais profunda com seu Filho bem-amado. Qual será a oração de humildade? É aquela que sempre termina: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Eu expressei, eu falei, eu comuniquei, eu te disse, Senhor, o que está no meu coração, mas que faça-se a tua vontade e não a minha vontade. Esta é a oração de humildade. Sim, essa oração de abandono, de confiança, de entrega, de esperança total no Senhor. Mas uma oração soberba, prepotente, presunçosa, que só dita para Deus aquilo que você quer, as suas necessidades, os seus pedidos, e mostra a Deus, parece que mostra os caminhos, é assim como você quer. Não, Deus não é o seu empregado, não é o seu servozinho, não é? Se você já sabe de tudo, por que você não faz? Veja só. As nossas orações, às vezes, nem é sempre uma oração de fé, uma oração virtuosa. Porque a gente vai ditando a Deus aquilo que a gente quer, o modo que a gente quer, como a gente quer. Não é? Essas grandes listas hoje, as pessoas não estão convidando mais para as festas, sobretudo de casamento. Os convidados agora recebem uma grande lista de presente e até as lojas que têm que comprar os presentes, não é? Para dar de tudo da casa. Hoje é assim. E às vezes a gente faz isso com Deus. A gente diz até o cartão que deve passar, até o valor do presente, da graça. Não é? Não é assim. Vamos avante. 2713. Dessa forma, a oração mental é a expressão mais simples do mistério da prece. A intercessão, a súplica pelos outros, pelo mundo, pelos pecadores, pelos pagãos, pela conversão. A oração é um dom, atenção, uma graça. Não pode ser acolhida senão na humildade e na pobreza. A oração é uma relação de aliança estabelecida por Deus no fundo do nosso ser. Não é coisa superficial, rasa, medíocre. É no fundo do nosso ser. Jeremias capítulo 31, versículo 33. A oração é comunhão. A Santíssima Trindade, nesta relação, conforma o homem à imagem de Deus, à sua semelhança. Eu vou me configurando cada vez mais ao seu Filho Jesus Cristo, e quanto mais eu me pareço com Jesus, a imagem perfeita do Pai, eu vou restituindo a imagem e semelhança de Deus. Isso é santidade? Veja, isto é santidade. Veja a coletânea. O crescimento espiritual daqueles que rezam, daqueles que oram. E isso muitas vezes é imperceptível, viu? Não é algo que a gente vê com os olhos carnais, contátil. Não, é com os olhos da fé.
Quem reza, às vezes, pensa que não tem virtude nenhuma, que não tem dom, que não tem carisma, que não tem vocação, veja, e fica olhando para os carismas, os dons, as virtudes dos outros. E é interessante que esquece que o próprio hábito de orar, de rezar, já é uma virtude. O próprio prazer de conversar com Deus já é o dom mais extraordinário que existe. Mais extraordinário que existe. E tem muitas pessoas boas que são fiéis na oração e que estão perdendo o fervor por causa, fica com inveja, com ciúme dos dons dos outros, dos carismas, das virtudes, pensando ela que não tem. E que Deus dota, veja, que é sustentado e sustentada pela graça de Deus. Meu irmão, minha irmã, glorifique ao Senhor. 2714. A oração mental é também um tempo forte por excelência da prece. Na oração, o Pai nos arma de poder por seu Espírito, para que se fortifique em nós o homem interior, para que Cristo habite em nossos corações pela fé e sejamos arraigados e fundados no amor. Veja que maravilha, que extraordinário. Pela oração, a constância, a perseverança oportuna e inoportuna, Deus vai se plasmando em nós. Atenção, Deus, o homem novo, o homem que revela o homem ao homem, Jesus Cristo vai se plasmando em nós, vai habitando em nós. E quando ele não vem sozinho, ele vem pela força do Espírito Santo e vem com o Pai. A Santíssima Trindade vai habitando em nós. Quanto tempo nós perdemos por não lermos e meditarmos o Catecismo da Igreja Católica? Veja, tem muitos cursos de Catecismo da Igreja Católica. Mas eu acho que somente... Atenção, não estou me gabando não, mas apenas eu que faço número por número, todo o Catecismo, número por número. Número por número, não é? Em um anexo, atenção, 2715, a contemplação é olhar de fé fito em Jesus. Atenção, carismático! O que é oração de contemplação? É o olhar, veja, da fé fito, fixo em Jesus. Em Jesus todas as coisas eu faço, mas faço porque o meu olhar é em Jesus. E dele, a partir dele, se irradia todas as coisas. Eu olho para ele e ele olha para mim. Dizia no tempo de seu santo pároco e camponês de Ars, em oração diante do tabernáculo. Já contei aqui essa história, não é? O que é que você faz? O que é que você faz todas as tardes aí? Você entra aqui, senta e fica calado. E aquele senhorzinho, o José, diz: não. Quando eu chego aqui, eu digo: Jesus, o teu José chegou. Eu olho para ele e ele olha para mim. Oração de contemplação. Olhar para Jesus. Você já cresceu assim na espiritualidade e na fé?
Já chegou diante de Jesus, você que é tagarela, uma tagarelice só, acostumado só falar, só louvar, só suplicar, só adorar. Você já ficou 5 minutinhos calado, em silêncio, só olhando para Jesus, só olhando para Jesus. Cresça nesta oração de contemplação, só olhar para Jesus. O seu olhar carnal vai ser transformado. E quando você estiver diante do tabernáculo, diante do sacrário, diante do Santíssimo, você não vai ter mais o olhar carnal. Não, você vai olhar com os olhos da fé. Você vai ver mistérios que antes você não via. Você pensava que era uma mulher de fé, que era um homem de fé, que era um homem de Deus, que tinha virtudes, que tinha dons, agia pela moção, veja, pela inspiração. Quando você crescer nesta fé, você vai ver os mistérios de Deus se manifestar na sua vida e naqueles dons místicos, dons carismáticos. Eu olho para ele e ele olha para mim. E você sai extasiado, extasiada. Veja, totalmente abrasado, refeitos pela presença de Deus. Essa atenção a Ele é renúncia ao eu, a toda vaidade, a toda autossuficiência, prepotência, soberba. O humano ali morre, é a kênose total. Veja, seu olhar purifica o nosso coração, a nossa mente. Não há mais maldade em nós, malícia em nós. Não é porque nós somos inocentes, ingênuos, bestas, bobos, idiotas, alienados, não. Percebemos tudo isso. Tudo isso. Ficamos hipersensíveis da maldade do mundo, mas estamos blindados por esta maldade. Blindados porque ela não atinge, blindados porque ela não nos envenena mais. Enquanto o olhar da carne, que percebe uma malícia, uma maldade, a gente não aguenta. A gente fica revoltado, a gente fica rebelde, a gente adoece, a gente aperreia, a gente perde o sono, é insônia, pelo amor de Deus. E tudo isso a gente dizendo que é homem de Deus, é mulher de Deus. Mas por este olhar aqui, que purifica o nosso coração, a nossa alma, a luz do olhar de Jesus ilumina os olhos de nosso coração, ensina-nos a ver tudo na luz de sua verdade, de sua compaixão por todos os homens. Deu para entender agora? A gente percebe a malícia, a maldade, até daqueles que querem nos derrubar, pisar, aqueles que fofocam da gente, caluniam, difamam. Veja, na frente da gente é uma bajulação, por trás é um ódio, só ódio. A gente percebe tudo isso, mas o olhar da fé fixo em Jesus faz com que a gente tenha misericórdia sobre essas pessoas. Esses homens e mulheres que precisam de Deus, que precisam de amor, não de ódio, porque o ódio já tem demais. No coração estão tomados pelo ódio. Precisa de homens e mulheres do amor. A contemplação considera também os mistérios da vida de Cristo, proporcionando-nos o conhecimento íntimo do Senhor, para mais o amar e seguir cada vez mais. Cada vez mais. Que diz isso é Santo Inácio de Loyola. Vejam. Vamos avante. 2716. A oração mental é a escuta da palavra de Deus, longe de ser passiva. Essa escuta é a obediência da fé
a acolhida incondicional do servo e a adesão amorosa do filho. Participa do sim do filho que se tornou servo e do fiat de sua humilde serva. O faça-se em mim segundo a tua palavra. O faça-se em mim segundo a tua vontade. Eis aqui a maior contradição dos homens e mulheres de fé. A gente lê a palavra e faz uma pergunta. O que a palavra, não é? Veja, está dizendo para mim. Qual é a lição que eu tiro hoje? O que Jesus está falando para mim? De bom, velho, de bom. Parece que é mais sorte do que graça. Enquanto o catecismo está dizendo, eu leio a palavra de Deus. Na oração mental, na contemplação, para fazer a vontade plena de Deus. Independentemente que palavra é esta, toda palavra é palavra de Deus. Se é palavra de Deus, é o melhor para mim. Senhor, o que queres que eu te faça? O que queres que eu faça, Senhor? Como te agradar mais? Como te amar mais, Senhor? Como? O que queres de mim? Vamos avante. 2717. A oração mental é silêncio. Este símbolo do mundo que vem, o amor silencioso. As palavras na oração não são discursos, mas gravetos que alimentam o fogo do amor. É neste silêncio insuportável ao homem exterior que o Pai nos diz seu verbo encarnado, sofredor, morto e ressuscitado, e que o Espírito filial nos faz participar na oração de Jesus. Vejam as dimensões na oração de silêncio. É sempre uma encarnação, o mistério da encarnação. É sempre um mistério pascal, da paixão, do sofrimento, da morte e ressurreição. É sempre oblação, é sacerdócio, porque é sacrifício. Catecismo é gostoso ou não é? Essa quarta parte, todo o catecismo, mas essa quarta parte é extraordinária. É um tratado de oração, não é? Está tudo aqui. Leia primeiro, medite primeiro esse tratado aqui. Depois vocês vão para os grandes diretores espirituais, os grandes teólogos, os grandes guias espirituais. Mas leiam primeiro o Catecismo da Igreja Católica. Está aqui. Veja. E coloca como centro da nossa espiritualidade Jesus Cristo, o grande amado da nossa alma, o grande amor da nossa vida. Vejam, 2718, a oração mental é a união à prece de Cristo, na medida em que nos faz participar de seu mistério. A prece de Cristo qual é? Pai nosso que estás nos céus. O mistério de Cristo é celebrado pela Igreja na Eucaristia e o Espírito o faz viver na oração, para que este mistério seja manifestado pela caridade em ato. Quem diz que ama a Deus e não ama seu irmão, veja, não ama a Deus. Quem diz que tem fé e rejeita o seu irmão, não tem fé. Mostra a tua fé sem as obras, que eu mostrarei as minhas obras pela fé, disse o apóstolo Tiago. Veja, é justamente aqui, esse grande mistério. 2719. A oração mental é uma comunhão de amor portadora de vida para a multidão, na medida em que ela é consentimento a habitar
na noite da fé, a noite pascal da ressurreição passa da agonia e do túmulo. São esses 3 tempos fortes da hora de Jesus que seu espírito, e não a carne, que é fraca, faz viver na oração. É preciso consentir em vigiar uma hora com ele. Foi justamente assim. A terceira vez que Jesus chorou e suou sangue, ele pede para vigiar e orar uma hora. Com ele, os discípulos, porque ele está com o Pai. Com o Pai. Nos momentos mais cruciais, nos momentos mais fortes, nos momentos de discernimento e de decisão, ele ia conversar com o Pai. Não é? Conversar com o Pai, partilhar com o Pai as orientações com o Pai. Às vezes, eu fico pensando, os políticos, não é? De um vereador a um senador, não é? De um prefeito ao presidente. Eu fico pensando, já pensou? Eles que têm que tomar decisões todos os dias, e decisões que não apenas o envolve, mas envolve, não é? A muitos, a milhares, e que na maioria o bem é comum. Será que eles oram? Será que eles rezam? Será que eles param e entram em oração e pedem orientação ao Espírito Santo, à luz da sabedoria, a Jesus Cristo? Ou eles fazem como o mundo coach, da motivação, do treinamento, da habilidade, da capacidade, da eficácia, veja, da inteligência humana, tudo pelo humano. Tudo pelo humano. Agora vamos para terminarmos. Está chegando uma hora. Vamos para o resumo. E amanhã vamos dar continuidade ao 2º artigo, né? Que fala do combate da oração. Eita, que maravilha! Esse 2º artigo. Vamos avante. 2720. A igreja convida os fiéis a uma oração regular. Orações diárias. Liturgia das horas. Eucaristia dominical. Festas do ano litúrgico. A tradição cristã compreende 3 expressões maiores da vida. É o número 2721 de oração. Oração vocal, a meditação e oração mental. Estas têm em comunhão o recolhimento do coração. Olha o que une essas 3 expressões da oração vocal, veja, e o que mais, não é? A meditação e a mental é o recolhimento do coração. 2722. A oração vocal fundada na união do corpo e do espírito. Na natureza humana, associa o corpo à oração interior do coração. A exemplo de Cristo que reza ao seu Pai e ensina o Pai Nosso a seus discípulos. 2723. A meditação é uma busca orante que põe em ação o pensamento, a imaginação, a emoção, o desejo. Tem por finalidade a apropriação crente do assunto meditado, confrontado com a realidade de nossa vida. 2724. A oração mental é a expressão simples do mistério da oração. É um olhar de fé fito em Jesus, uma escuta da palavra de Deus, um silêncio amoroso. Realiza a união, a oração de Cristo, na medida em que nos faz participar do seu mistério, o mistério da sua vida. Eita glória! Que parte gostosa, essa 4ª parte do Catecismo da Igreja Católica. Se você tem, estude, reflita, medite, contemple. É um tratado de espiritualidade.
de oração. Tem tudo sobre oração. Para você dar formação, para você pregar, não é, para você fazer catequese. Está aqui no Catecismo da Igreja Católica. Para a cultura pessoal, não é, da fé, da teologia, da espiritualidade. Vá meditando. Para você crescer também na vida interior, com olhar fito em Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de São José e São Miguel Arcanjo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Que Ele nos dê uma noite tranquila e um sono restaurador. Tchau, tchau.